Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse canal. Hoje são 11 de agosto, Dia dos Pais. Primeiramente eu quero homenagear a todos os pais, como pais que morreram, pais que estão presos, as famílias que estão hoje chorando a ausência dos pais em casa, patriotas que morreram ou que estão presos. E homenageio aos pais com essa canção do exílio aí, a canção do Tamoio, que é do Gonçalves Dias, que ele diz assim: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate que aos fracos abates e que aos fortes e bravos só pode exaltar. Então a vida é uma luta remida. É uma luta renhida, que eles dizem, uma luta brava, uma luta severa que a gente está passando aí. Então hoje, domingo, pessoal, foi um dia de comemoração e um dia de orações também, porque tem muitos presos brasileiros. O preso político, ele não é um preso comum. O preso político, ele é honrado, ele luta pela democracia, ele luta pela liberdade, ele luta contra a tirania. Então ele não é um preso comum, ele não é um bandido, ele é um injustiçado, ele é um homem que está lutando pela vida, lutando pela liberdade. Nós brasileiros somos todos prisioneiros. Conforme está aí na capa desse vídeo hoje, eu coloquei esse título aí porque eu achei muito sugestivo. Nós somos todos prisioneiros. Vou provar a vocês que milhares de pessoas estão nessas masmorras, nas grades aí, presos injustamente. Alguns até nem estiveram em local de protestos ou estiveram lá e não fizeram absolutamente nada, mas estão sendo punidos tanto quanto aqueles que alguma coisa fizeram ou depredaram alguma coisa. Então, meus amigos, nós estamos lutando contra um sistema, um regime de uma ideologia e de tiranos autoritários. Por isso que nós somos prisioneiros dessa gente, e quem sofre é nós, é a massa, é o povão. Não é aqueles que estão no topo da pirâmide, é aqueles que estão na base que levam a cacetada, Só que nós não temos consciência disso. A maioria de nós não tem consciência do que está acontecendo, e eu peço a todos que vejam esse vídeo até o final, por favor. No final eu vou indicar a literatura e o filme bom para assistirem hoje, domingo à noite. Mas é muito importante que vocês colaborem com o canal assistindo. Se não quiser se inscrever, tudo bem, não quiser compartilhar, mas pelo menos vejam ou curtam isso aqui, porque é útil para todos. E eu faço 12 perguntas, 12 questões aqui para as pessoas, que para vocês reflitam ou respondam, se você é realmente uma pessoa livre, se você acha que tem liberdade, e o que significa para você liberdade, enfim, o que isso quer dizer. Você é livre para usar as redes sociais, você é livre para viajar, você é livre para se expressar, para falar alguma coisa, você pode escolher tomar ou não um imunizante, ou é obrigado, você tem liberdade para isso. Você pode criticar o governo, ou a democracia, ou as eleições. Se você disser que sim, então você é uma pessoa livre, você nem sabe o que está acontecendo no país, está tudo legal. Se você não souber responder a isso, você está nessa mesma situação dessas pessoas que estão aí na papuda, em diversos locais, pessoas que estão aguardando, como a Débora lá, aguardando 1 ano e 4 meses, agora ela vai ser denunciada, vai ser julgada e certamente pegará 17 anos de prisão porque escreveu com batom na estátua aquela da frente do STF e perdeu o mané. E nós temos ainda muitos presos ali, como é o caso do Daniel Silveira e do João Roberto Jefferson e aqueles outros que continuam presos lá, o Silvinei Vasquez e o Felipe Martins. Eles continuam na prisão, só que estão com tornozeleira, mas continuam presos, eles continuam à disposição dos carcereiros deles. Então, meus amigos, eu quero falar hoje sobre essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa é uma convenção da ONU que foi assinada em 1948, e aqui ela prevê os principais direitos das pessoas, que seria ali o direito à vida, e elenca uma série de coisas: direito à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, por aí vai. São várias situações. Como são 30 artigos dessa convenção, eu vou ler aqui uns 12, 13 aqui,
que eu acho que são os principais, e vou mostrar a vocês que essa convenção não tem valor nenhum. Por que ela não tem valor? Porque quando o Brasil aderiu a essa convenção, né, lá em 1992, no tempo do governo de Itamar Franco, quem era o ministro das Relações Exteriores? Era o Fernando Henrique Cardoso, claro, um comunista de carteirinha, um admirador da esquerda e filho do PMDB e criador do PSDB. Bom, o que aconteceu quando eles fizeram um decreto aqui, aderindo à convenção, e para que o Brasil fosse signatário dessa carta contra os abusos, contra as pessoas, contra as prisões ilegais, violências, violações de direitos humanos. Só que, quando eles aderiram a essa carta, eles botaram lá, no artigo 2º do decreto, assim, que o governo brasileiro não entende os artigos 43 e 48 e a linha D do 48. O que significa isso? Porque essa convenção, ela previa que os países, quando recebessem uma denúncia de violações de direitos humanos, por qualquer entidade aí, ou associações, entidades, como a OAB e outras aí, eles deveriam exigir que o país informasse a situação, o contraditório, dissesse o que estava acontecendo para eles tomarem providência. E se o país não tomasse providência, como evidentemente que os países não respondem, aí eles mandariam uma comissão em loco para investigar essa situação e apurar a veracidade das denúncias. Só que o Brasil aqui se nega a prestar informações e se nega também a receber alguém que venha fiscalizar ou venha fazer em loco uma investigação para saber se é verdade ou não. A mesma coisa faz a Venezuela. A Venezuela mata as pessoas nos porões lá, mas os direitos humanos não tomam conhecimento porque são proibidos de acessar, de entrar no país para verificar. E o ditador não responde aos questionamentos da ONU e dessa comissão. Então, isso aqui se tornou totalmente inócuo, não tem serventia nenhuma esses decretos, a não ser para enfeitar papel e para a imprensa ganhar dinheiro falando bobagem. Meus amigos, me desculpa a franqueza, mas é isso aí mesmo. Então eu vou ler aqui rapidamente alguns artigos e comentar para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Porque eu estudei isso aqui, eu conheço direito internacional, eu li bastante isso e estou aqui com a lei na mão, a declaração na mão e vou explicar para vocês. Começa assim, primeira coisa, ele diz que as pessoas são livres e iguais perante a lei. Isso aí não é verdade. Nem todo mundo é livre, nem todo mundo é igual perante a lei. Isso é balela, isso é conversa. Então a gente sabe que não é assim. As pessoas que têm uma opinião política divergente, elas são até perseguidas, não é bem assim. A segunda coisa, ele diz aqui sobre a legítima defesa das pessoas, ou a defesa da sua vida, diz aqui, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Isso não é verdade. Porque as pessoas são proibidas, inclusive, de ter uma arma para defesa pessoal. O Estado não propõe, e não garante a verdadeira segurança da pessoa, nem teria como, Então as pessoas realmente são inseguras. Lá no artigo 5º fala assim sobre o problema da tortura. Diz ali, abre aspas, ninguém será submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Isso é balela, porque agora mesmo nós estamos vendo, faz 5 anos aí, prisão ilegal, tortura, tratamentos desumanos nas pessoas, nas prisões aí, que são presos políticos, não são bandidos comuns, Gente com tornozeleira, teve até aquele caso, o rapaz que estava na Papuda, preso há vários dias, preso na Papuda e com tornozeleira, mas isso não tem sentido. Se ele está preso, não precisa de tornozeleira, Olha o desconforto e a humilhação que é uma pessoa usando a tornozeleira. Ninguém queira saber o que é isso. E aquele rapaz, o Clesão, que morreu lá na Papuda, porque durante 80 dias ele requereu, pediu, ele precisava fazer um tratamento, ele estava muito mal e ele acabou morrendo lá dentro, porque negaram o atendimento a ele. Isso é tortura, viu, pessoal? Depois eu vou ler os artigos que diz que isso aí é tortura. No artigo 7º, diz aqui, falando sobre
Perdão, o artigo 8, ele fala nos tribunais de exceção, nos recursos, diz ali, toda pessoa tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes contra atos que violem os direitos fundamentais, Então aqui entra o tribunal de exceção, porque os recursos não são acolhidos, e habeas corpus não existe, eles não dão habeas corpus para preso político, e aí as pessoas acabam morrendo na prisão, ou acabam ficando lá, ad eterno lá, e não são atendidas. Isso não é direitos humanos. Lá no artigo 10, que trata também das arbitrariedades, ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Isso é balela, porque existem prisões ilegais, abuso de poder, né? Como houve o caso aquele do Felipe Martins, do Daniel Silveira, do Silvanei Vasquez, da Polícia Rodoviária Federal, que ficou 1 ano preso, e agora soltaram ele com tornozeleira, que ele continua sendo torturado e preso igual. Então isso é prisão ilegal. E hoje, no TV Injustiça, às 22 horas, a doutora Ludmila vai falar sobre esse caso. Eu vou deixar o link do canal dela, vejam a palestra que ela faz e o argumento que ela tem, o conhecimento técnico-jurídico que ela tem para explicar isso aqui, que nenhum jurista do Brasil tem. Ela tem e ela explica a situação, a ilegalidade que está ali. Lá no artigo 11, fala da presunção de inocência da pessoa. Diz ali, abre aspas, toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso do processo público com todas as garantias necessárias de defesa asseguradas pela lei, né? Isso também é balela, porque a gente sabe que as pessoas não têm atendimento desses seus direitos. Eles são julgados por um pacote de crimes ali, esses presos políticos ali eles colocam naquele kit ali vários itens ali, vandalismo, depredação, atos antidemocráticos, atentado ao Estado Democrático de Direito, dano, associação criminosa, uso de armas. As pessoas tinham uma garrafa d'água, uma bíblia, isso aí não é arma. Então, eles enquadram a pessoa todos iguais, né? A mesma denúncia e a mesma sentença para todos, né? Então isso aí não é justiça, isso aí é atentar contra os direitos humanos das pessoas. Lá no artigo 12 fala sobre a vida privada das pessoas, que a pena não pode passar da pessoa do criminoso. Isso é uma balela, porque eles prejudicam a família, eles confiscam os bens, as propriedades, os celulares, os computadores das pessoas, eles fecham a conta bancária e o Pix até dos filhos dos presos, como fizeram com a filha do Oswaldo Eustáquio e outros. Quer dizer, isso aí é um crime, eles prejudicam toda a família, os filhos. O caso da Débora, que está com as crianças pequenas em casa, e ela não foi ainda condenada, nem denunciada, mas está 1 ano e 4 meses presa e não pode ver os filhos e não pode sair da cadeia. O tratamento que foi dado muito diferenciado para pessoas criminosas, lavadores de dinheiros, corruptos, ladrões, esses aí têm esses direitos. O preso político não, que está lutando contra a tirania e contra a ideologia nefasta essa do Porto de São Paulo aí. O artigo 14 fala no direito ao asilo político que os presos têm. Então diz assim, toda pessoa sujeita à perseguição tem direito de procurar e beneficiar-se de asilo em outros países. Aqui no Brasil não. As pessoas que tentam fugir daqui pedindo asilo, eles mandam a polícia de atrás, a Interpol, eles tentam extraditar a pessoa, como fizeram com o Alan dos Santos, mandaram o FBI na casa do cara fazer pesquisa. Aqui no Paraguai, os caras entraram lá e pegaram os presos e trouxeram de volta. Isso é uma república de bananas, isso é um absurdo, né? Isso é um direito que deveria ser assegurado às pessoas. Bom, lá no artigo 16 fala sobre a destruição da família, né? E é aquilo que eu falei da Débora, separação dos filhos dos presos, prejudicando as pessoas, né? A família, que é um elemento fundamental da sociedade, que tem todo o direito de proteção do Estado, não está sendo protegida, ela está sendo destruída. Quando se prende um pai inocente e o pai perde o emprego e a família fica passando fome, isso aí é contra os direitos humanos. Porque se o pai fosse um criminoso, um assassino, um estuprador, um traficante, tudo bem. Agora
Agora, só porque ele reclamou da nossa maravilhosa democracia, não é motivo para o cara ficar preso, incomunicável lá numa prisão. Outra que o artigo 18 fala na liberdade de expressão, né? Que a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência, liberdade de religião, toda aquela coisa que é balela, que aqui nós não temos. Você não pode falar numa rede social que você pode ser preso ou processado. Depois, lá no artigo 21, ele fala no problema das eleições livres e transparentes. Ó. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos e deve-se exprimir-se através de eleições honestas e realizar-se periodicamente por sufrágio universal, pura conversa fiada, né? A gente não pode sequer reclamar de uma eleição que foi, entre aspas, duvidosa, né, pessoal? Então, meus amigos, é muito lamentável tudo isso que está acontecendo. Vou deixar para vocês aqui um filme muito bom para vocês verem aqui, né? A Cabeça de Gumercindo Saraiva. Sobre a tirania das revoluções rio-grandenses aqui. E vou deixar para vocês esse livro aqui, que vocês podem conseguir até no Amazon em outro lugar, O Inquérito do Fim do Mundo, né? Esse inquérito aqui foi escrito pela doutora Ludmila Lins Grilo, essa que eu falei, que eu vou deixar o link dela aqui, e outras pessoas aqui, vários juristas, sobre o apagar das luzes do direito brasileiro, que começou em 14 de março de 2019, a ditadura, e continua ad eterno, e vai ficar assim até, quem sabe, 2050 ou eternamente. Se as pessoas não se inscreverem no canal, não procurarem se orientar, não procurarem ler a literatura que a gente indica, nós estamos vivendo essa cruel ditadura que não é fácil. Então, vejam aí a situação, né? Pensem nesse quadro aqui, né? Uma pessoa, milhares de pessoas dentro de um campo de concentração, todo gradeado, esperando a decisão e a boa vontade de uma pessoa, né? Então, pessoal, aqui, ó, estão vendo a nossa Constituição Federal aqui, ela está com tornozeleira eletrônica, ela está algemada, ela está totalmente destruída, porque nos últimos 30 anos do PT aí, eles não votaram a Constituição e acabaram destruindo a Constituição. Não tem nenhuma vírgula que eles não tenham mexido nos últimos 30 anos aí para favorecer a esquerda, né? A nossa Constituição se tornou uma Constituição socialista, uma carta socialista, e que só dá benefícios para alguns governantes, alguns ditadores, e o resto, o parlamento já nem existe mais, já não tem mais competência para coisa nenhuma, e quem manda no país, você sabe quem é que manda no país. Meus amigos, então era isso, peço a todos que se inscrevam, tenham uma boa noite e feliz Dia dos Pais.